Pessoal, vamos falar sobre como a questão da compra de gás pela Alemanha e pela Europa como um todo da Rússia pode ter contribuído nessa guerra da Ucrânia. Essa notícia foi sugerida por Red Pilado, Carlos Vieira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu nesse caso todo? É lógico, não foi por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia, evidentemente que não, até porque isso atrapalhou nesse sentido ambos os lados, mas existe um ponto nessa história toda que deixou o Putin muito confortável ao invadir a Ucrânia, que é o fato de que ele sabe que hoje a Europa depende, principalmente a Alemanha, tá? A Europa, de certa forma, mas a Alemanha muito mais, dependem do gás russo. É uma situação que foi criada no governo do Gerhard Schröder, que foi o primeiro-ministro alemão antes da Angela Merkel. Ele foi primeiro-ministro entre 1998 e 2005. Ele era do PSD, o partido que está atualmente no governo lá na Alemanha. Lembra, né? Era o PSD que estava no governo, aí a Angela Merkel, que é do CDU, entrou no governo e agora, novamente, ela perdeu e entrou alguém do PSD. O PSD, para quem não sabe, é o Partido Socialista Social-Democrata, que estava lá na origem do comunismo, era da organização que tinha o Marx, que tinha o pessoal comunista no início da história. Socialismo e comunismo é a mesma coisa. Eu fiz um vídeo muito interessante lá no Visão Libertária, que fala inclusive sobre o PSD, que no final da Primeira Guerra ele se separou em 3 vertentes no final das contas, e a vertente mais mainstream, vamos dizer assim, é justamente essa que existe até hoje lá na Alemanha, com muita força. Desde então, é o partido com maioria no parlamento da Alemanha. É impressionante, mesmo nesses períodos que o CDU, que é um pouco mais de direita, mas ainda é esquerdista, mesmo quando esse pessoal está no poder, o PSD ainda é uma força enorme no parlamento alemão. Como a Alemanha é socialista, é impressionante. Mas enfim, o que aconteceu? Quando esse cara estava no poder, ele botou um monte de lei dificultando outras energias na Alemanha e fazendo autorizando gasodutos entre a Rússia e a Alemanha. Isso, na época, foi muito bom para a Alemanha. Por quê? Porque barateou muito o preço da energia, né? Passou a haver uma fonte de energia barata na Alemanha, e o gás, como é uma energia ainda considerada verde, isso estava de acordo com os interesses dos partidos socialistas e coisa e tal, o negócio de verde, de diminuir pegada de carbono. Isso naquela época já existia alguma coisa, é verdade, isso ficou muito pior de uns tempos para cá, mas naquela época já tinha essa preocupação. E então o fato é esse, ele é o cara que tornou a Alemanha dependente do gás russo. Mas não parou aí, porque depois disso, os esquerdistas, os verdes lá e o próprio PSD continuaram com medidas para aumentar a dependência da Rússia, a dependência da Alemanha do gás russo. E aí tem até uma coisa curiosa, né? Porque a gente fica falando sempre lá do Hunter Biden, né? Do filho do Joe Biden, que do nada ganhou uma posição de vice-presidente numa empresa ucraniana de gás, né? Que coisa estranha, né? Só que sabe o que aconteceu com ele, com o Gerhard Schröder? Ele se tornou presidente de uma empresa de gás da Rússia, ganhando dinheiro pra caramba. Meu amigo, não é brincadeira não. Depois disso ele se tornou, virou presidente da estatal russa de gás, Rosneft, e membro do conselho de outra estatal russa, a Gazprom. Ou seja, ele tem comando, na verdade, em 2 estatais russas, 2 empresas grandes russas de gás. Olha que maravilha, como é que é tudo, no final das contas, acordo político desse pessoal. É todo mundo querendo ganhar dinheiro. E aí o que o cara fez? Botou a Alemanha numa situação terrível, uma situação que ela depende muito do gás russo. É lógico, eles já falaram agora que vão voltar com aquela ideia, eles tinham pensado em desligar usinas nucleares na Alemanha, né? Eles vão ter que voltar atrás agora. Então vão voltar atrás nessa história, justamente porque ficou com um problema grande a dependência do gás russo. A qualquer momento, a Rússia pode fechar o Nord Stream, que é esse grande gasoduto que ele fez. E lembra, já tem o Nord Stream 2, que foi feito depois, na época da Angela Merkel, e que agora ninguém deixa ligar, mas é aquele negócio, né? Não pode ligar nesse momento, porque nesse momento, se ligar, vai ter gás barato, mas a Rússia vai ter a possibilidade de fechar isso a hora que tiver vontade. Então é um problema bastante sério essa dependência da Europa do gás russo. Isso que deu ao Putin a tranquilidade de invadir, porque ele falou, não, o nego não vai ser maluco. A gente ainda está nesse momento no inverno lá no hemisfério norte, ainda está muito frio. Ok, é verdade, daqui a pouco já vai começar a primavera e coisa e tal, mas ainda tem pelo menos um mês aí de
de inverno bastante sério, né? O março ainda é um mês muito frio, aqui no Brasil ainda é um mês muito quente, só lá para abril que a coisa costuma começar a refrescar aqui no Brasil, e lá no hemisfério norte começa a esquentar um pouquinho, começa a primavera. Então, ainda o Putin tem uma arma muito forte contra a Europa, foi o que provavelmente causou, ou pelo menos ajudou a causar esse ponto, né? Esse outro artigo aqui vai além. Isso aqui, tá, ele foi escrito no dia 16 de fevereiro. Então, no momento que foi escrito esse artigo, ainda não havia sido feita a invasão. Ainda estava todo mundo naquela situação em que a Rússia estava ameaçando invadir. Alguns diziam que iria invadir imediatamente. Outros achavam, como eu, por exemplo, que não vai invadir. Isso é loucura. O Putin não ganha nada com isso. Como que ele vai invadir a Ucrânia? Não tem lógica isso. No entanto, né, depois disso a gente sabe, ele invadiu. Mas a ideia dessa notícia aqui, ou dessa coluna, é que a crise na Ucrânia não é sobre a Ucrânia, é sobre a Alemanha. E dizendo que, na verdade, o que acontecia neste caso, né? Porque o Nord Stream 2 ele já está pronto, ele pode começar a operar a qualquer momento. Quando começar a operar, é bom para os dois lados, é bom para a Alemanha, que passa a ter gás barato, é bom para a Rússia, que passa a vender gás, vender mais gás, ou seja, vai aumentar a receita do país, né? E uma quantidade considerável, é um bocado de gás que vai para esse gasoduto aí. Só que, no final das contas, a Alemanha não quer liberar isso daí justamente pelo problema da dependência russa. E a Rússia queria forçar a ligação desse gasoduto. Então, o que diz nesse artigo aqui, eu não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas é uma possibilidade. O que acontecia nesse caso é justamente que a Rússia estava ameaçando invadir a Ucrânia justamente para forçar uma aprovação do Gazprom 2. Agora, se fosse isso, né, isso foi o que o cara falou antes da invasão. Isso fazia sentido no contexto de ameaça de invasão. Olha só, eu estou pronto para invadir, eu só não invado se você liberar o meu Gazprom 2 aí, liberar o meu gasoduto 2. Isso até fazia sentido. Mas agora que ele invadiu, a história mudou completamente, porque agora, com um monte de sanções que tem, agora que esse gasoduto pode reaproveitar o ferro dele lá, já tá pronto, beleza, fecha tudo, desfaz tudo e vende pro ferro velho, porque ninguém vai ligar essa coisa agora. Tem sanção aí por muito tempo contra a Rússia, né? Então, realmente, ficou uma situação muito complicada. Pode ser que isso aqui tenha sido um dos fatores que levou a essa guerra, mas certamente não foi o fator principal, porque, como eu disse, né, pode ser que até a Rússia tenha se sentido confortável em invadir a Ucrânia justamente porque achou que a Europa jamais iria entrar com sanções pesadas. Por quê? Porque eles dependem do gás russo. Agora, isso não explicaria essa tensão por conta do gasoduto se eles efetivamente invadiram. Porque agora que efetivamente invadiram, meu amigo, aí a coisa foi para as cucuias, né? Agora não, pode jogar fora esse Nord Stream aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.